Olá, crianças! Boa tarde! Como vão vocês? Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com a nossa aula e hoje nós estaremos falando sobre a revisão geral, parte 1 e parte 2 do terceiro bimestre. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu coloquei para vocês revisão das aulas 1, 2, 3 e 4. Preste atenção, isso já é para nossa provinha, ok? Encontro consonantal. Vocês se lembram o que são os encontros consonantais? Muito bem. Encontro consonantal é o encontro de consoantes juntas na mesma palavrinha. Lembram? BR, CR, VR, DR, FL, GR. Só revisando. Encontro consonantal. Dígrafo. Vocês se lembram do que são os dígrafos? Dígrafos são duas letras que representam apenas um som. NH, RR, SS, LH, XC, certo? Coloquei nas páginas 41 e 43. Apenas o que está destacado lá, tá bom? Bom, também coloquei número de sílabas. Vocês se lembram que são os números de sílabas que a tia ensinou? Número de sílabas é para você dizer se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Monossílaba, a palavra tem apenas uma sílaba. Dissílaba, ela tem duas sílabas. Trissílaba, ela tem três sílabas. E polissílaba, quando ela tem quatro ou mais de quatro sílabas. Coloquei também para vocês sílaba tônica. Sílaba tônica é quando nós temos o pedacinho mais forte da palavrinha, né? É a sílaba tônica. Por exemplo, café. Café. A mais forte é o fé, então ela é oxítona. Quando eu digo, por exemplo, amável, amável, má, ela é paroxítona. E quando ela é proparoxítona? Proparoxítona é quando é a antepenúltima sílaba mais forte. Por exemplo, árvore, árvore. É a antepenúltima sílaba, é o ar. Então, árvore é proparoxítona. Coloquei também para vocês os verbos, né, e tempos verbais, verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo, eles aparecem com ar, ir no final. Por exemplo, cantar, amar, falar, beber, comer, sentir, partir, estão no infinitivo, a forma normal dos verbos. Coloquei também para vocês verbos da primeira, segunda e terceira conjugação no presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Vocês se lembram que vocês também estudaram isso no ano passado. Presente é o tempo de agora, que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Pretérito perfeito já passou, né? É o pretérito perfeito. Ó, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Lembra? Muito bem. Agora vamos falar sobre substantivos. Eu passei para vocês o substantivo na página 120. Substantivo, né? A palavra é o nome das coisas que nós usamos. Por exemplo, isso aqui que eu estou vestida, né? Uma jaqueta. Jaqueta é um substantivo, é um nome das coisas. Olha, eu estou usando um óculos. O nome disso aqui, óculos. Bom, temos também, ó, cordão. Cordão é um substantivo. Os nomes que nós damos às coisas, aos seres, aos objetos, são chamados de substantivos. Bom, agora também passei o grau do substantivo. Grau do substantivo, né? Nós temos o diminutivo, grau normal, o diminutivo e o aumentativo. No caso, o diminutivo e o aumentativo, eu coloquei na página 167. Vocês podem dar uma olhadinha lá, os aumentativos e os diminutivos, para vocês darem uma estudada. Coloquei também para vocês revisões, né? No caso, revisão das aulas 14, 16, verbos da primeira, segunda e terceira conjugação no pretérito imperfeito. Aí eu coloquei o caderno de verbos nas páginas 8, 9, 10, 11 e 12.
O pretérito imperfeito é um outro tipo de pretérito, de passado no caso, né, que eu ensinei para vocês. Por exemplo, eu gostaria que vocês sempre lembrassem do pedacinho vá ou do pedacinho ia. Por exemplo, cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. É fácil, não é? Se fosse o verbo amar, olha, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Vocês só precisam prestar atenção nos acentos, né? No pedacinho aí dos acentos. Se fosse o verbo comer, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comias, eles comiam. Cuidado com aquele pedacinho do ia. Olha, comíamos, tem um acento agudo aí, comíamos. Se você fala comíeis, tem 3 vogaizinhos, 3, tá? 3 vogais e cuidado com o acento. Eles comiam. Se fosse o verbo, por exemplo, receber. Eu recebia, tu recebias, ele recebia. Nós recebíamos, vós recebíeis, eles recebiam. Agora, se for o verbo, por exemplo, partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partias, eles partiam. Lembraram? Muito bem. Fácil, né? Se fosse o verbo abrir, olha, pretérito imperfeito. Eu abria, tu abrias, ele abria, nós abríamos, vós abrias, eles abriam. Bom, já deu para recordar um pouquinho. Vamos passar adiante. Falei já do grau do substantivo, né? Que no caso vocês vão pesquisar no livro. E também na revisão das aulas 14, 16 e 17, eu coloquei os verbos no pretérito, deixa eu ver aqui, não, esse aí, 14, 16, 17, eu coloquei o adjetivo. O que é o adjetivo? Adjetivo é uma qualidade, uma característica de alguma coisa. Por exemplo, belo, educado, gentil, deixa eu ver, inteligente, generoso, são qualidades, são adjetivos. E o adjetivo, e passei também o grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele se encontra nas páginas 178, 181 e 182. Grau do adjetivo, vamos lá. O grau do adjetivo, ele pode ser grau comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, José é tão inteligente quanto Jonas. José é tão inteligente quanto Jonas. Eu fiz a comparação e coloquei os dois, né, iguais. A inteligência dos dois, igualzinho. Então, grau comparativo de igualdade. Quando eu falo assim, José é mais inteligente do que Jonas. Mais. Se eu falei que é mais, superior. Então, grau comparativo de superioridade. Se eu falo, José é menos inteligente do que Jonas, menos é grau comparativo de inferioridade. Então, só para vocês lembrarem, quando eu falo mais que ou mais do que, é grau comparativo de superioridade. Se eu uso menos que ou, né, menos que, é grau comparativo de inferioridade. E se eu falo tão quanto, grau comparativo de igualdade, ok? Vamos. Agora vamos passar para o numeral. Numeral, eu expliquei para vocês numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Muito bem. Numeral cardinal, ele indica a quantidade. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vocês sabem que os numerais, eles são infinitos. Eu expliquei também os numerais ordinais. Os numerais ordinais são aqueles que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né, e assim por diante. Os numerais multiplicativos, eles indicam uma multiplicação. Dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e assim por diante. Os fracionários, eles indicam uma fração, né? Por exemplo, meio, metade, terço, quarto, quinto, indicando fração. Então, os numerais são cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Também expliquei para vocês os verbos no pretérito mais que perfeito. Eu estou revisando assim um pouquinho de cada coisa para entrar no nosso deverzinho que eu passei da revisão, tá? Vamos lá.
Os verbos do pretérito mais que perfeito foi um outro tempo novinho que eu dei para vocês, que eu falei para vocês que não era para vocês esquecerem do pedacinho orar. Então vamos lá. Amar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amares, eles amaram. Cantar. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Não é fácil? Comer. Eu comera, tu comeras, ele comera, nós coméramos, vós comeres, eles comeram. Cuidado com o acento, tá? Aí é o acento circunflexo. Vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós venderes, eles venderam. Se fosse o partir, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partires, eles partiram. Se fosse o abrir, ó, eu abrira, tu abriras, ele abrira, nós abriramos, vós abrires, eles abriram. Preste atenção, ok? Bom, expliquei para vocês também. Aí os verbos, eles se encontram nas páginas 10, 11 e 12. Agora, preste atenção. Não é para vocês estudarem o futuro do pretérito, porque a tia não deu o futuro do pretérito, tá? Somente esse que a tia está explicando para vocês. Vamos passar para os pronomes. Revisando os nossos pronomes. Pronome é a palavra que substitui o nome, não é isso? Pronome substitui o nome. Por exemplo, Vera é minha amiga. Quero tirar o Vera daí. Eu coloco ela é minha amiga. Eu coloco, por exemplo, João e José são inteligentes. Eles são inteligentes, certo? Então, pronome é a palavra que substitui os nomes. Aí eu botei para vocês assim, ó, nas páginas 195, 201, 206, 208, eu coloquei os pronomes, lá tem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Só para vocês recordarem os pronomes pessoais do caso reto, ó, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Então, vocês viram que não tem nada de difícil nisso. Agora, vamos lembrar, recordar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos lá. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Ou, ale, se, si, consigo. Né? Nos, conosco, não é nós, é nos, conosco. Vós, convosco, não é vós, é vós, né? Vós, convosco. Os, as, lhes, se, si, consigo. Se você tiver um pouquinho de dúvida, você vai lá na página que eu falei para você, nas páginas 195, 201, 206 e 208. Vamos recordar também os pronomes possessivos. Vocês se lembram dos pronomes possessivos? O nome já diz, ó, pronome possessivo. Pronome possessivo, ele indica posse. Alguém é dono de alguma coisa? Bom, vamos lá. Então, eu coloquei para vocês assim, ó, pronomes possessivos são palavras que dão ideia de posse. São eles meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas. E também os demonstrativos. Os demonstrativos, eu inclusive coloquei na folhinha para vocês aqui, ó. Eles indicam o lugar, a posição de um ser em relação ao falante, né, a quem está falando, e de quem está ouvindo. Aí eu botei para vocês assim, são eles, este, estes, esta, estas, isto. Está perto da pessoa que fala. Quando está perto da pessoa que está falando, você usa este, esta, estes, estas, né? Isto. Agora tem esse, essa, esses, essas e isso, quando está longe da pessoa que fala. Longe da pessoa que fala, repetindo. Esse, essa, esses, essas. E isso.
Também temos aqueles que demonstram, né, estar distante, tanto de quem fala quanto de quem está ouvindo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Não tem dificuldade nenhuma aí, não é isso? Só questão de vocês estudarem. Bom, eu coloquei para vocês assim na folhinha. Atenção, estudar para a prova as folhas desta aula, tá? Esta folhinha é muito importante para a provinha de vocês. Não tem nada difícil, porque a tia está explicando, mas vocês precisam estudar. Livro de português, caderno livro de português e o caderno de verbos. Somente as páginas que eu falei. Bom, exercícios de revisão geral para a prova, português. Agora vamos entrar na atividade. Primeiro eu coloquei um texto muito interessante, né? Mais uma fábula, O Leão Velho. Vamos prestar atenção, vou ler para vocês. O Leão Velho. Um leão ficou velho e fraco e percebeu que cada vez era mais difícil usar a força para caçar. Resolveu usar a astúcia. Deitou-se em sua caverna e fingiu estar doente. Toda vez que um animal se aproximava para ver como ele estava, fingia estar quase morrendo. Olha que coisa feia. Quando o bicho entrava na caverna e chegava bem perto, ele saltava em cima da presa e a devorava. Até que um dia veio a raposa. Em vez de entrar na gruta, ficou só de lado de fora pedindo notícias. Ela não entrou, ela ficou do lado de fora pedindo notícias. Como vai? Perguntou. Cada vez pior, disse o leão. Mal consigo abrir os olhos. Que pena, disse a raposa. Faço votos de que melhore. Vendo que aquela não entrava, o leão insistiu. Venha me fazer companhia. Não fique aí fora no sol, sem nenhum conforto. Não vou lhe fazer mal algum. Estou muito fraco. Pode acreditar. Eu até acreditaria em suas palavras, seu leão, disse ela, mas meus olhos estão me contando outra coisa e tenho que acreditar neles. Estou vendo que tem um monte de pegadas de animais em volta da caverna e todas apontam na mesma direção, todas estavam entrando na caverna. Quer dizer que muitos bichos entraram na sua toca e nenhum saiu. Olha, gente, todos entraram, mas ninguém saiu daquela toca, daquela caverna. Eu é que não entro. Passar bem. E virando as costas foi embora, bem depressa. Prever é melhor que se arrepender. Se ela não tivesse visto, pensado antes, ela tinha entrado naquela toca e aí vocês sabem, naquela caverna, e vocês sabem o que poderia ter acontecido, não é? Bom, aí eu botei assim, Esopo, o leão velho. Na outra folhinha, eu coloquei o vocabulário para vocês entenderem o que significa astúcia. Astúcia significa habilidade de enganar, né? Não tem pessoas que têm aquela habilidade, aquele jeitinho de enganar os outros? Pois é, astúcia é isso, habilidade de enganar, coisa que nós não podemos ter, não é isso? Nós não podemos estar enganando ninguém, a ninguém. Gruta é caverna natural encontrada em algumas rochas. Presa no caso que fala ali é a caça. Prever, saber algo antes que aconteça, né? Supor, se você vai pensar o que poderia ter acontecido, né? O que poderá acontecer antes de fazer as coisas, você está prevendo. Então, prever é saber algo antes que aconteça. Questão 1. Mostre que você entendeu o texto e assinale a resposta certa. Vamos lá. O leão ficou velho e fraco e percebeu que era cada vez mais difícil usar a força para caçar. Então ele resolveu usar a astúcia. O que ele fez? Vamos pensar, o que ele fez? Ele ficou só de lado de fora pedindo notícias? Ou ele deitou-se em sua caverna e fingiu estar doente? Você só pode marcar uma
questão, tá? Uma alternativa. Questão 2. Pesquise no vocabulário acima o significado das palavras. Eu coloquei aqui só para vocês olharem na parte de cima do vocabulário e copiarem o que significa. Letra A, astúcia. Letra B, gruta. Letra C, presa. E letra D, prever. Muito fácil, é só copiar lá de cima. Questão 2. Questão 3, perdão. Questão 3. Escreva no espaço indicado o aumentativo das palavras abaixo. O aumentativo, tá, gente? Aí vocês vão pesquisar lá na folhinha qual é o aumentativo e verificar, quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde eu coloquei o aumentativo para vocês. O aumentativo eu coloquei na página 167. Vamos lá na página 167 e pesquisa o aumentativo de homem, muro, animal e corpo. Eu não vou dar resposta para vocês pesquisarem, porque vocês são inteligentes, que eu sei. Número 4, questão 4. Organize nas linhas adequadas os substantivos e os adjetivos abaixo. Eu coloquei assim, ó, poesias interessantes, fantástica invenção, olhos verdes, leão velho, árvores cortadas. Aí na primeira linha de substantivos, vocês só vão colocar os substantivos que estão aí, tá? Nessas expressões. E depois na linha de baixo, somente os adjetivos. Substantivo, todo nome na primeira linha. E todos que são características, segunda linha, certo? São 4 certinho, tá? Já coloquei, inclusive, 1, 2, 3, 4, tem 5 ali, mas como eu coloquei uma resposta, vocês só vão colocar 4 substantivos e 4 adjetivos. Questão 5. Descubra o grau do adjetivo de cada frase abaixo. Vocês se lembram que ainda há pouco eu falei para vocês do grau do adjetivo que eu falei para vocês, que comparativo de superioridade, você fala mais que ou mais do que. Inferioridade, você fala menos que ou menos do que. E o igualdade, você fala tão quanto, tá? Se liga, preste atenção. Aí vem, titia é menos agradável do que Roberto. Grau comparativo de, você só vai escrever se é igualdade, superioridade ou inferioridade. Fernanda é tão compreensiva quanto você. O carro é mais veloz do que a bicicleta. Eu sou tão esforçado quanto meu irmão. Aí você vai colocar somente o que eu falei. Igualdade, inferioridade ou superioridade. Questão 6. É hora de classificar os numerais. Então, vamos caprichar. Faça a correspondência. C para cardinal, O para ordinal, M para multiplicativo e F para fracionário. Vocês se lembram? Ó, só uma dica para vocês, tá? Para vocês recordarem. 1, 2, 3, cardinal. Primeiro, segundo, terceiro, ordinal. Dobro, triplo, multiplicativo. Metade, terço. É o quê? Fracionário. Então, você vai olhar ali, qualquer coisa, dá uma olhadinha no livro, pesquisa na página que a tia já falou. Questão 7. Quíntuplo, letra A. Quíntuplo, triplo, dobro e quádruplo. Terço, meio, metade. Primeiro, terceiro, 13º e 20º. 14, 17, 50 e 60. Aí você põe C, O, M ou F. Questão 7. Leia e circule de vermelho. Preste atenção. Primeiro você vai circular de vermelho os pronomes pessoais do caso reto. Não vou falar porque agora está muito fácil. Qualquer coisa vai lá no livrinho e dá uma olhadinha. E depois sublinhar os pronomes pessoais do caso oblíquo. É claro que vocês vão ver que tem pronome pessoal do caso reto repetido. Então, o que está repetido, você também vai repetir, circulando de vermelho. Circula de vermelho todos, mesmo que estão sendo repetidos. E no caso dos pessoais do caso oblíquo, é para sublinhar, tem mais de um, tá repetido? Sublinha mesmo assim, tá? Sublinha de lápis de cor também da cor que você quiser. Só usa o vermelho para o caso reto. Bom, eu te vi, tu me viste. É um poemazinho muito engraçadinho. Olha que lindo. Eu te vi, tu me viste.
Tu me amaste, eu te amei. Qual de nós amou primeiro? Nem tu sabes, nem eu sei. De origem popular. Lindo, né, gente? Número 8, questão 8. Use D somente para as palavras que apresentam dígrafo e EC para as que apresentam encontro consonantal. Aí vem fraco, velho, bichos, resolveu, acreditaria e desperdiçar. Quando temos duas consoantes juntas, encontro consonantal. Quando temos duas letras com apenas um som, nós dizemos que é um dígrafo. Preste atenção, qualquer dúvida vai lá no livro, lá na página que a tia falou anteriormente e você vai descobrir quais são, certo? D para dígrafo, C para encontro consonantal, com letra maiúscula. Questão 9. Lê as palavras e faça a classificação delas quanto ao número de sílabas e a sílaba tônica. Já falei para vocês e vamos lá de novo. Número de sílabas, você vai dizer se é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Vou dar um exemplo de cada uma. Cão, monossílaba. Festa, dissílaba. Caneca, trissílaba. Esmeralda, polissílaba. Então, uma sílaba, monossílaba. Duas sílabas, dissílaba. Três sílabas, trissílaba. 4 ou mais de 4, polissílaba. Fácil, né? E do lado você vai dizer se é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Recordando, última sílaba, oxítona, é a mais forte. Penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima sílaba, proparoxítona. Aí eu coloquei para vocês árvore, leão, árvore, ó, árvore, leão, caverna. Preste atenção no pedacinho mais forte, que é a sílaba tônica, e vocês vão marcar certinho, escrever certinho. Primeiro tem que dizer se é monossílaba, dissílaba, né? Depois é que vocês vão dizer se é paroxítona ou proparoxítona, essas coisas assim, do jeito que eu falei. Questão 10, vamos lá, questão 10. Questão 10 eu botei assim, leia o texto que segue e faça o que se pede. Epidemia, olha que texto bonitinho que eu coloquei, outro muito engraçadinho. O Felipe tá com gripe, o Dado tá resfriado, Judite tá com bronquite, na Flora deu catapora, impetigo no Rodrigo, na Brigitte apendicite, no Vicente dor de dente, e no João, indigestão, ou seja, todo mundo tá com algum probleminha ali. Mas não tem nada a ver com os nossos alunos. Graças a Deus estão ótimos, muito bem. Escreva 3 palavras polissílabas presentes no texto, epidemia. Só nesse texto, tá, gente? Olhar na questão 10 para responder a letra A. Eu quero 3 palavras polissílabas encontradas nesse texto, epidemia. Letra B. Nas palavras Flora e Rodrigo aparecem encontros vocálicos, encontros consonantais ou dígrafos. Olha lá, ali tem FL e o DR. Só que pode marcar apenas uma opção, tá? Vamos lá, no questão 11 agora. Classifica os pronomes abaixo usando PR para pronome pessoal do caso reto, PO para pronome pessoal do caso oblíquo, PT para pronome de tratamento e PP para pronome possessivo. PD também para pronome demonstrativo. Preste atenção, cuidado para vocês colocarem, na hora de colocarem as letras, não colocarem letras que possam fazer confusão, certo? Letra A. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Letra B. Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Santidade e Vossa Senhoria. Letra C. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Letra D. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Letra E. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo,
nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, consigo. Questão 12. Escreva os infinitivos dos verbos abaixo. Não esqueça que os infinitivos, eles terminam na forma normal deles, tá? Por exemplo, verbo escreve vem do verbo escrever. Viajei, viajei vem do verbo comi, vem do verbo chegara, vem do verbo. Questão 13. Conjuga os verbos estudar e correr no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Bom, não esqueçam daqueles pedacinhos que eu ensinei para vocês, tá? Orar. Por exemplo, aqui eu pedi para fazer com o verbo estudar. Então, eu vou falar do amar, para vocês escreverem o estudar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amares, eles amaram. Ali é o estudar. Aí você vai começar. Eu estudara, tu estudaras e assim por diante. Verbo correr. Eu correra, tu correras, ele correra, isso? E vamos lá. Eu vou falar o verbo comer. Bem parecido, né? Que vocês gostam muito. Eu comera, tu comeras, ele comera, nós coméramos, ó, coméramos, olha o acento, vós comeres, eles comeram. Questão 14. Descubra a pessoa, o número e o tempo dos verbos nas frases abaixo. Prestem muita atenção nisso aqui, tá, gente? Porque, ó, eu abrira a porta. Se você aprendeu todos os verbos do jeito que eu expliquei para vocês, não vai ter dificuldade nenhuma de você colocar ali se é o presente, se é o pretérito perfeito, se é o pretérito imperfeito, se é o pretérito mais que perfeito ou se é o futuro do presente. São 5 tempos que nós aprendemos, tá? Então, vocês vão escrever ali ao lado com letra minúscula normalmente. Presente, pretérito perfeito, de acordo com cada verbo que vocês estão vendo que estão destacados. E no caso, ao lado de cada um, tá assim, ó, tal pessoa do... Para você descobrir a pessoa, vocês vão fazer da seguinte maneira, ó. Eu, primeira pessoa do singular, vocês lembram? Tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural, certo? Então, ali você vai colocar com um númerozinho, por exemplo, ó, eu abrir a porta, eu. Aí você vai botar primeira, e a bolinha, né, o azinho. Primeira pessoa do, aí você vai escrever, primeira pessoa do singular. Já dei um exemplo. Tempo, pretérito mais que perfeito. O primeiro eu já ensinei para vocês. Ela aprendera depressa. Tu comias todo o lanche. Ele escrevera muito. Meus amigos brincavam comigo. Eles chegaram muito tristes. Vós abrias os pães. Eles sentirão sua falta. Está fácil, não está difícil. Questão 15. Complete as palavras com a letra X. É só completar uma ortografia. Você só vai completar com a letra X, porque ali todas elas têm o som de Z. Você vai completar, ó. Por exemplo, exato, exato, existir, exame, exemplo, exagerado, examinar, existir e executar. Todas com a letra X e o som de Z. Completou, terminou, depois é somente estudar. Eu coloquei para vocês, já estou enviando a correção dos exercícios de revisão, no caso, essa daí já fiz todo o gabarito e já estou enviando para vocês também. Gabarito da revisão geral para vocês saberem todas as respostas. E às vezes a tia coloca um pouquinho com a letra miúda, que é para poder dar todas as respostas para vocês. E correção da aula 21 também estou enviando para vocês, né, da outra aula. E também aquela parte do gabarito daquela aula 20, onde eu falava sobre Catarina, né, do patrão, né, daquele texto
que eu passei para vocês, que a única coisa que ficou faltando foi somente da aula 20, só um pedacinho, tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês estudem bastante. Não está difícil. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Já está passando. Brevemente nós vamos estar juntos e que vocês possam estudar bastante, tá bom? Amo vocês. Tenham uma semana abençoada, uma aula muito bacana, um deverzinho muito gostoso. Façam com atenção. Vejam as páginas que a tia colocou, que vai ajudar na hora de fazer o trabalhinho. Um beijo e até a próxima. Beijo, tá? Fiquem com Deus. Bye!